Oi, gente, eu tô aqui com o Dr. Nicolas Borges. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente tem dúvida, que é a gastrite. Doutor, obrigada por estar aqui, é um prazer ter você. E tirar essas dúvidas, né? Que eu acredito que no seu consultório devem aparecer muitas, né? Sim, bastante mesmo. Doutor, vamos falar de forma simples, o que é a gastrite, né? De que forma que a gente pode ter a gastrite? Sim, Gastrite é interessante, tem um conceito antes da gastrite que é interessante de falar, que é a dispepsia. A dispepsia, na verdade, é aquele conjunto de queixa que envolve o abdômen no andar superior dele aqui. Então, assim, é pontada, queimação, digestão difícil, tudo isso a gente pode classificar como dispepsia. E aí, dentro da dispepsia, ela pode ter várias causas. Por exemplo, uma delas, a gastrite, mas pode ser daí gastrite, úlcera, às vezes doença de via biliar, pedra de vesícula. Então, assim, precisa de uma investigação para você chegar no que é. A gastrite, especificamente, é a inflamação da mucosa gástrica, que é a pelinha que recobre o estômago por dentro. Então, quando você faz uma endoscopia, que é o melhor exame para ver a gastrite... todo mundo não gosta, né? Não gosta, mas tem que fazer. Tem como descobrir? Não, tem que fazer. Tem que fazer. E aí, assim, quando você entra e olha, você tem uma classificação e fala, não, realmente, ele tá vermelhinho, tá com um aspecto XY, que daí define a gastrite. Pode ser colhido biópsia para confirmar isso. Então, a gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago. E como que a gente adquire ela? São alimentos? Já é genético? Também tem como que várias coisas. A gastrite, hoje em dia, facilitou muito pra gente, porque na década de 90 foi descoberta uma bactéria, que é o Helicobacter pylori. Ele está relacionado muito com muitos casos de gastrite, de úlcera. E a própria dor, mesmo sem ter gastrite, às vezes está também relacionado com essa bactéria. Mas assim, não é só isso também. Tem a coisa que é relacionada muito ao nervosismo, que até existe um conceito que é a gastrite nervosa. Que é assim, é um conceito errado, porque a gastrite nervosa, o nome bonito que a gente usa, é a dispepsia funcional. A dispepsia funcional, ela é caracterizada por uma endoscopia, você não acha nada. No ultrassom, você não acha nada. E às vezes até o próprio paciente desanima, fala, meu... Nossa, então, o que eu tenho? Aí fica com medo, né? É pior. Exatamente. Não, isso é dispepsia funcional, porque ele não tem uma úlcera, não tem gastrite, não tem nada que entupa a saída do estômago. E então o que é? É a função do estômago que está ruim. Então ele é mais sensível que o normal, ele estufa mais que o normal, ele tem as contrações sem sincronia, então ele acaba doendo mais, e isso é bom por um lado, porque não é uma doença nada maligna, é super tranquilo, mas é difícil de tratar. Por quê? Ele tem que identificar o que causa isso nele também. Então, quando você encontra a bactéria, você trata a bactéria. Mas quando a pessoa fala, não, é pela ansiedade, tem que tratar a ansiedade. E não é tão simples tratar a ansiedade assim também. Nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo ainda, né? Sim, doutor? inclusive acredito que os números aumentaram, Aumentaram, exato. É o que eu ia falar. Aumentou muito a procura no consultório por conta de dor abdominal, e você faz a investigação e é dispepsia funcional. A pessoa está ansiosa e acaba... Dá dor na barriga. E tem alimentos que pioram, doutor? Tipo o café, eu acredito que é uma dúvida muito comum. Sim, em relação a isso tudo tem, o café, a cafeína como um todo dá essa dor. Então, o café, energético, chá preto, Coca-Cola, chocolate, todos eles pioram também essas queixas de dor abdominal. Mas também não é só isso, tem vários outros alimentos, por exemplo, alimentos ácidos, às vezes tem gente que é mais sensível, alguns molhos de tomate, por exemplo, alguns sucos, leite, varia muito, assim, e existem algumas sensibilidades específicas de cada pessoa. Então, assim, essa também é uma dificuldade nossa, que a gente não tem um teste que a gente consiga falar. Pode comer esse, pode não, né? Não, é a pessoa que tem que identificar, que tal alimento me faz mal. E aí, a partir do momento que define qual alimento que é, evitar, ou assim, quando for comer, saber que pode ter alguma reação nesse sentido também. E tem até uma história do leite, né, doutor? Tem gente que toma e fala, nossa, é uma melhora, mas isso não é legal, né? O leite, na verdade, até assim, ele tem muita propriedade de quelação, né? Ele tenta diminuir um pouco a acidez. Então isso traz, às vezes, algum grau de alívio. É igual, por exemplo, tomar muito daqueles hidróxido de alumínio, que vende em farmácia e tal, ele ajuda bastante a melhorar, porque ele neutraliza o ácido que está no estômago. E às vezes a dor pode melhorar também. Mas o estômago vai entender que o pH subiu, né, que a acidez diminuiu, e vai produzir mais ácido. É pior, dá um rebote. Então ele dá um efeito rebote às vezes. Então tem esse porém também, que não é tão aconselhável de fazer.
E como que a gente trata, doutor, a gastrite? Essa é uma coisa interessante porque vai depender muito do que é o causador da gastrite daquela pessoa. Então, por exemplo, se é uma gastrite por Helicobacter pylori, tem que entrar com antibiótico. Se é uma gastrite de origem alimentar, a gente tem que fazer toda uma orientação alimentar para aquela pessoa. Aí é um trabalho muito legal que a gente tem que ter também junto com os nutricionistas. É multidisciplinar, né? É multidisciplinar, porque o psicólogo para ajudar sempre no tratamento do paciente com gastrite. Da parte, né, da cirurgia do aparelho digestivo e tal, a gente hoje em dia não opera, não tem cirurgia para gastrite, para úlcera que nem antigamente faziam, até porque melhorou muito a parte de arsenal medicamentoso. Hoje em dia a gente tem muito mais remédios eficazes para tratar isso. E eles, assim, agem muito nessa parte da acidez, eles diminuem a produção de ácido. E isso traz um benefício muito grande para o paciente. Até falando de remédio, vou até falar o omeprazol. Chegaram muitas dúvidas sobre ele. Ele pode causar câncer, ele faz bem mesmo, ele já não está fazendo mais efeito. Como que é esse remédio? Porque ele é comum, né? O omeprazol, ele também foi uma descoberta relativamente recente, né? Ele é da década de 90 também, que foi popularizado. E é interessante porque desde que ele surgiu no mercado, o número de cirurgias por úlcera praticamente zerou. A não ser quando elas perfuram, existem algumas situações que ainda precisam de cirurgia, não tem jeito. E ele mudou muito, né, assim, as evoluções das úlceras e da gastrite como um todo. Mas, assim, muita gente ficou com essa dúvida porque surgiram alguns trabalhos realmente que falavam sobre ele causar câncer de estômago. Assim, é muito criticável, alguns fizeram algumas correlações, porque, assim, na década de 90, quando ele surgiu, o índice de incidência do câncer gástrico só diminuiu. Então, assim, foi muito positivo, né, fazendo isso. Sim, então, assim, população geral, não importa, assim. Hoje em dia é muito raro você encontrar um paciente com câncer de estômago, mas especificamente em relação ao câncer de estômago não tem relação, assim, causal. É muito criticável os métodos desse trabalho, até porque se a pessoa usa o omeprazol, ela tem uma queixa de dor abdominal. E se ela tem uma queixa de dor abdominal, ela pode desde ter uma gastrite, uma úlcera, ela pode ter câncer de estômago também, que é uma das queixas que o câncer gástrico pode dar, é dor abdominal. Então, assim, o que é? Ele ser a causa do câncer? Não, o que ele tem relação realmente, o omeprazol, é com um pólipo hiperplásico, que é um polipinho, é uma bolotinha que cresce no estômago, mas que é totalmente benigna, ele não tem conversão para malignidade. E doutor, para a gente finalizar, a gastrite pode evoluir para câncer? Não. Na verdade, assim, são coisas diferentes, né? Claro, tem alguns hábitos de vida, por exemplo, o tabagismo. Quem fuma tem mais chance de ter gastrite e tem mais chance de ter câncer de estômago. Aí vai evoluindo, né? Mas não que começou com uma gastrite e ela apareceu um câncer a partir da gastrite. Não, são coisas totalmente independentes. E dá pra gente cuidar, né? Isso que é importante. Dá pra cuidar. Né? Dá pra tomar o remédio, dá pra mudar os hábitos de vida. Acho que a gente fala muito sobre isso também, né? Porque não é só se medicar, tem todo um processo de hábito de vida também, né, doutor? Não, sem dúvida. Assim, a parte de alimentação é muito importante, né? Assim, para a vida, para o bem-estar nosso, né? Todo mundo foca muito no controle de peso, que é uma coisa essencialmente estética, na verdade. Né, Guilherme? Que ele tem, né? O marido do outro lado tem a gastrite. Mas não é só isso, né? A parte de alimentação, ela dá mais disposição pra gente, ela dá mais... previne doença. Se você tiver hábitos de vida mais saudáveis, e não é só em relação ao trato digestivo, não. Em relação à doença cardiovascular, né? O coração, parte de circulação cardíaca, circulação nas pernas, você melhora com alimentação adequada e atividade física regular. Então, não estou puxando a sardinha só pro meu lado, é bom para todos os sentidos. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, porque olha o tanto de informação bacana que a gente teve aqui. Um beijo e até a próxima.